Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou comentar com vocês como é que foram esses jogos da NBA dessa terça-feira, dia 14 de janeiro, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, começando a partir desse Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers, vitória do Cleveland por 127 a 117, uma certa revanche, esses dias se enfrentaram e o Indiana tinha vencido, né? E aí agora o Cleveland vence. Vale destacar o Indiana sem o Haliburton, que saiu machucado justamente nesse confronto anterior entre eles. Vamos olhar aqui primeiro o lado do Indiana Pacers, beleza? O principal pontuador foi Pascal Siakam, com 23 pontos, ainda fez 7 rebotes. Depois o Maturin, com 19 pontinhos. Miles Turner, com 17 pontos. O Nembhard participando 10 pontos, é até pouco. Imaginando que o Haliburton... Imaginando não, o Haliburton não jogou, né? Esse é um fato. O Nembhard, na teoria, é quem chama essa responsabilidade na criação. Não à toa, teve 9 assistências, bem acima da média dele. O TJ McConnell é quem divide esse protagonismo, né? E não à toa ainda deu 8 assistências. Sem o Haliburton, são esses os dois caras para distribuírem esse jogo do Indiana. Isso que o TJ jogou apenas 21 minutos e mesmo assim deu 8 assistências, números muito bons nesse quesito, né? Enfim, o Nembhard 9 assistências. Pastor Shepard, tô colocando em inglês. Ai, ai. Enfim, 7 pontinhos. Mas a maioria foi de lance livre, né? Eu tava vendo. Eu assisti até um intervalo esse jogo, depois eu fui dormir. Veio do banco ainda o Walker com 11 pontinhos e 5 rebotes. O DJ, que nem eu falei, com 10 pontos e 8 assistências. O Obi Toppin sempre vindo bem do banco com 10 pontinhos. O Bryant com 8 pontos e 5 rebotes. De principal destaque é isso, mas também não tinha nem o Naismith, né? De principais destaques é isso. Não tinha o Naismith, mas principalmente o Haliburton faz muita falta. O Nembhard é bom jogador, o TJ é bom jogador, mas o Haliburton é a cara desse time do Indiana Pacers. Sem ele o time perde muito, né? Enfim, olhando o lado de Cleveland agora, principal pontuador Donovan Mitchell com 35 pontos e 9 rebotes. Darius Garland 24 pontos, 7 assistências. Mobley com 22 pontos e 13 rebotes. Jarrett Allen também com 16 pontinhos e 9 rebotes. O Mobley principalmente muito bem no jogo, né? O Jim Wade abaixo, cara. Nenhum pontinho pro Jim Wade, né? 0 de 3 nos arremessos de 3 pontos, né? Pegou apenas 3 rebotes também. Fez um jogo ruim. Veio do banco o Max Strus, sempre agregando bastante. Fez 13 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, que ele sempre agrega também. Caris LeVert com 7 pontinhos, 5 rebotes, 7 assistências também contribuindo. O Niang com 7 pontos, 3 rebotes. Enfim. O Sam Merrill também com 3 pontinhos através de uma bola de 3, né? Enfim, o Isaac Okoro não fez um mísero ponto, né? A minutagem do Okoro vem diminuindo ultimamente, eu tô percebendo isso daí. Enfim, é, no geral é isso. Vitória de Cleveland com um jogaço do Donovan Mitchell, jogaço do Garland, jogaço do Mobley, 3 jogadores passando dos 20 pontos. E do lado do Indiana, o Nembhard e o TJ McConnell tentaram substituir as características do Haliburton, mas fez muita falta e sem ele não conseguiram superar o Cleveland de novo, né? Esses dias o Indiana venceu, dessa vez não. Vamos para o próximo jogo, vitória do OKC contra o Philadelphia, 118 a 102. Olhando o primeiro lado do Philadelphia. Caraca, aí, pô, aí é difícil, né? Aí a gente já entende por que o Oklahoma venceu, né? O Tyrese Maxey não jogou. O Paul George não jogou, o Embiid não jogou. Cara, esse Philadelphia aconteceu para esse jogo que acontece já faz um tempinho com o Brooklyn Nets, quando o D'Angelo Russell eu acho que já voltou nesse jogo do Brooklyn, mas quando vinha sem o D'Angelo Russell, sem o Ken Thomas, sem o Ken Johnson, sem o Ben Simmons, o Smith indo embora, o Schroeder indo embora, tava só o resto ali. E o Philadelphia para esse jogo foi isso daí, né? O Orlando tava assim, né? Agora o banqueiro voltou, já dá uma boa melhorada. O Dallas sem o Curry e sem o Doncic, né? Enfim, e o Curry também tá voltando por agora. Olhando primeiro esse lado do Philadelphia, Yabusel com 17 pontinhos, 7 rebotes. Ele que veio depois das Olimpíadas, né? E se tornou uma peça importante desse time, em vários momentos titular, inclusive. O com C4, não conheço. 13 pontinhos, Eric Gordon com 10 pontinhos, Kelly Oubre Jr. poderia ser um cara que chamasse a responsabilidade, sim, esses caras, mas apenas 8 pontinhos, 2 de 10 nos arremessos. Kelly Oubre Jr. não fez um bom jogo pelo que se esperava dele para a partida. Inclusive, só 4 rebotes.
Kelly Oubre Jr. bem abaixo. Seria o cara que poderia ser, de certa forma, protagonista. Esse daqui é o Jackson, né? Que era do Denver Nuggets. Foi pro Philadelphia. Fez 4 pontinhos. Vindo do banco, Edwards, não conheço. Justin Edwards, 25 pontos. Caraca, veio bem demais do banco. O Downton, também não conheço. 18 pontinhos, outro cara vindo muito bem do banco. Bona, com 7 pontinhos também. E Nance, nenhum ponto também não conheço. Muitos caras surgindo por agora, né? Ou pelo menos que eu tô desinformado em relação a eles. Olhando o lado do Oklahoma, padrão, Shai 30 mais pontos. Pô, impressionante. Ainda deu 9 assistências, quase um duplo-duplo. Jalen Williams com 24 pontinhos, 4 rebotes, 6 assistências. Kayson Wallace, 18 pontos, muito bem no jogo. Hartenstein, 9 pontinhos, mas 16 rebotes, né? Sem o Embiid, esse confronto de rebotes, o Oklahoma sairia vencendo, era a tendência mesmo. E o Dort, 8 pontinhos. O Dort não faz muitos pontos, dificilmente passa dos 10 pontos. Mas é um cara que na garra, no incentivo, agrega bastante esse quesito pro time do Oklahoma. Vindo do banco, Isaiah Joe, 10 pontinhos. Aaron Wiggins com 6 pontinhos. O Jalen Williams, 5 pontinhos também. Caruso, 3 pontinhos. E de principais destaques é isso. Com isso, vitória de Oklahoma contra o Philadelphia todo desfigurado. É, já se esperava sem o Embiid, sem o Maxey, sem o Paul George, Oklahoma, uma temporada espetacular. Era a tendência de que isso ocorresse mesmo. Próximo, nossa, eu quase falei próprio jogo. Próximo jogo, Atlanta Hawks venceu do Phoenix Suns, 122 a 117. Olhando primeiro o lado do Atlanta Hawks, a gente aqui já percebe o grande nome do jogo, com certeza. Trae Young, 43 pontos, cara. Jogaço do Trae Young, e ali a gente já vê que na porcentagem de arremessos nem foi tão bom, né? 13 de 31, 6 de 12 nas bolas de 3. Aí é 50%, até é interessante. Mas 13 de 31 não é bom não, cara. Só que é o cara que mais arremessa, quanto mais você arremessa, maior a chance de você fazer mais pontos, né? Ele é o dono desse time. 43 pontos. Tanto é que o número de assistências dessa vez dele é abaixo, né? Tem jogo que ele vai lá e faz 20 assistências, dessa vez apenas 5. O Craig com 15 pontinhos e 6 assistências. Ele vem sendo um armador a mais desse time principal do Atlanta Hawks. Então o Trae Young fica mais voltado para os pontos mesmo do que apenas assistências. Pelo menos nesse jogo foi isso. Dyson Daniels 9 pontinhos. O Capela apenas 3. Só que pegou 8 rebotes. E o Wizard também 2 pontinhos. Uma característica dele são as bolas de 3. Não converteu nenhuma no jogo. Só tentou 2 também. Veio do banco o Congo, muito bem do banco, né? Ele que pega a vaga do Capela. Fez 22 pontinhos e 21 rebotes, cara. Que jogaço do Congo. Acho que dá pra dizer que o melhor jogo da temporada até o momento do Congo. Caraca, em 28 minutos, um pivô reserva fazer 22 pontos e 21 rebotes. Cara, que jogaço do Congo, tá bom? O Trae Young foi o maior destaque, que nem eu falei, 43 pontos. Mas é porque ele arremessa muito. O Congo, 9 de 14 nos arremessos, 22 pontos, 21 rebotes. Espetacular o jogo do Congo. Mostra que o Atlanta Hawks está bem servido de pivô, né? O Capela é bom, só que o Okongo entrou voando, né? Só ver a minutagem, o Okongo que veio do banco jogou até mais que o Capela. O Matheus, 19 pontinhos, matando 5 bolas de 3. O Bogdan Bogdanovic, 9 pontinhos. E o Rudy, não é o Rudy Gobert, é o Rudy. Nenhum ponto, mas pegou 6 rebotes. Olhando o lado do Phoenix Suns agora, o principal pontuador foi o Devin Booker com 35 pontos, ainda deu 5 rebotes e 5 assistências. Kevin Durant com 31 pontos também, só entre eles 66 pontos. Isso daí, cara, pelo menos metade dos pontos entre eles dois. Com 8 rebotes e 6 assistências também. Ryan Dunn, 14 pontinhos. O Tyus Jones, 8 pontinhos e 6 assistências. O Plumlee, eu não gosto do Plumlee, cara. Ele é um pivô muito mediano, cara, para um time do porte do Phoenix Suns. Se o Plumlee fosse o pivô do Charlotte Hornets, do Portland Trail Blazers, do Brooklyn Nets, eu até entendi, mas o Phoenix Suns, que é um time que tem o Devin Booker, que tem o Kevin Durant, não pode ser o Plumlee. Até porque é o Nurkic, né? Só que o Nurkic não vem jogando. Plumlee 25 minutos, 3 pontos. No confronto de rebotes, pegou 5. O Okongo pegou 22. Então, a partir daí o Atlanta Hawks foi se impondo nesses rebotes, né?
E o Plumlee ainda deu 4 assistências, bem acima do padrão dele. Bradley Beal veio do banco com 11 pontinhos, Grayson Allen com 9 pontinhos, e Godaro 4 e Royce O'Neal 2. Principais nomes do jogo: Trae Young, 43 pontos, e o Okongo realmente espetacular, porque o Trae Young, o Devin Booker, a gente está acostumado a ver esse protagonista. Agora o Okongo vindo do banco com 22 pontos e 21 rebotes é a grande surpresa do jogo, com isso vitória do Atlanta Hawks. Depois a gente vai para a vitória do Pelicans contra o Chicago Bulls, o Pelicans que deu uma boa melhorada com... O Zion Wilson jogou? Jogou. Então, o que eu ia falar eu ia estar correto. Deu uma boa melhorada quando o Zion Wilson voltou, né, nesses últimos jogos. Por pouco não venceu do Boston Celtics, errou a bola do último lance, né? Aí agora vence, tinha vencido do Philadelphia também. Acho que sem o Zion, inclusive, tinha vencido do Philadelphia. Mas enfim, é um Pelicans que eu já comentei aqui no canal. É um time bom, cara. Só que faz uma temporada horrível. Apenas 9 vitórias. Eu vou comparar esse Pelicans com o Memphis Grizzlies da última temporada. A gente tá vendo o Memphis da atual temporada na parte de cima da sua conferência, certo? Na temporada passada, a gente viu um Memphis apanhar de todo mundo. Não tinha um time que a todo jogo mudava um jogador, toda hora trocando. Na reta final, o Mãozinha Pereira, brasileiro, jogou, inclusive. E eu vou comparar com o Pelicans. Porque assim, o time do Memphis é bom. Só que tava sem o seu principal jogador que potencializa todo mundo, que é o Jamoran. E o Pelicans é a mesma coisa. O time é bom, só que tava sem o Zion. E agora que o Zion chegou, o time já melhorou bastante. Então, um jogador não é nem por ele carregar o time, mas ele potencializar os outros caras, né? E aí o time melhora naturalmente. Olhando o primeiro lado do Chicago, dessa vez o Zach LaVine não passou dos 30 pontos, mas mesmo assim fez 25, bem no jogo. Deu 7 rebotes e 5 assistências. Vucevic com 22 pontos e 15 rebotes bem. Kobe White 22 pontos. O Patrick Williams 8 pontinhos. Josh Giddey apenas 7 pontos. Mas ele fez um duplo-duplo só entre rebotes e assistências, né? 13 rebotes e 12 assistências. Quando não é a noite do cara dos arremessos, a gente consegue ver ali, ó, 2 de 12 nos arremessos, 1 de 6 nas bolas de 3. Bem mal nos arremessos de quadro de Josh Giddey. Só que em rebotes e assistências é o motivo dele ter jogado 33 minutos. Ele compensou no esforço, né? Veio do banco Jalen Smith com 13 pontinhos, o Lonzo Ball com 11 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. Os principais destaques é isso. Olhando agora o lado do Pelicans, Trey Murphy, mais um jogaço, ele jogou demais contra o Boston Celtics, dessa vez de novo, 32 pontos e 6 rebotes. Isso que ele só matou 2 de 3. Cara, o Trey Murphy horrível nas bolas de 3 nesse jogo. 2 de 13, cara. Que negócio tenebroso. E mesmo assim fez 32 pontos. Por sinal, olha que coisa horrível. Trey Murphy 2 de 13, Dejounte Murray 4 de 11. Um aproveitamento muito ruim. Só que de tanto arremessar, os pontos foram caindo e o Pelicans venceu. Só com um aproveitamento ruim nas bolas de 3. Principalmente o Trey Murphy, que é a principal característica dele. 2 de 13, meu amigo. Enfim, foi o principal pontuador do jogo. É o que interessa, né? Zion Williamson, 21 pontos, 7 rebotes, 9 assistências. Partidaça. Dejounte Murray, 15 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, né? Matando 4 de 3, como eu falei. Eu percebi que com a volta do Zion, inclusive, o CJ McCollum foi quem se diminuiu a média de pontos dele, né? Contra o Philadelphia, que o Zion não jogou, o CJ passou de 30 pontos. Contra o Boston e agora contra o Chicago, que o CJ jogou, ele não passou de 10, 15 pontos. Então apenas 8 pontos. Ele errou a bola do jogo, inclusive, contra o Boston Celtics, né? Enfim. E o Missy com 4 pontinhos e 7 rebotes em apenas 16 minutos, né? Jogou pouco. Entrou o Alvarado com 12 pontinhos, o Hawkins com 9 pontinhos, o Jovant Green com 7 pontinhos, o Daniel Tais 4.7 rebotes também, e o Brandon Boston Jr. em 8 minutos 7 pontos também. Com isso, vitória do Pelicans. Depois a gente vai para a vitória do Milwaukee, 130 a 115 contra o Sacramento. Vamos olhar aqui primeiro o lado do Milwaukee. O principal pontuador do time foi o Giannis Antetokounmpo, como quase sempre. 33 pontos, 11 rebotes, 13 assistências. Lillard com 24 pontos e 7 assistências. Brook Lopes 21 pontos também. Taurean Prince 9 pontos, sendo todos eles através de bola de 3. O Andre Jackson Jr., porra, é muito mediano, cara. 2 pontos. É todo jogo isso. E ele joga pouco, né? 14 minutos. Veio do branco é sacanagem.
Veio do banco. AJ Green, 16 pontos, 4 de 12 nas bolas de 3. Rollins, não conheço, tendo oportunidade nesse jogo, 10 pontinhos. Bobby Portis com 8 pontos e 9 rebotes, sempre se impondo nesse quesito. Pat Connaughton com 5 pontinhos, mas deu 5 assistências. E é isso. Olhando o lado de Sacramento, agora que acabou a sequência, né? O Sacramento vinha muito bem, mas acabou morrendo essa sequência boa, né? DeRozan, 28 pontos. Jaren Fox, 20 pontinhos e 11 rebotes. O Ellis com 18 pontinhos. O Sabonis com quase um triplo-duplo, né? 16 pontos, 10 rebotes, 9 assistências. Keegan Murray com 11 pontinhos, 7 rebotes também. No banco, Kevin Huerter com 7 pontinhos. Trey Lyles com 5 pontos, mas apenas um rebote, né? Abaixo no quesito. E é isso, o resto tanto faz. Aí agora a gente vai para a vitória do Denver contra o Dallas. Jogaram esses dias e o Denver tinha vencido. Jogaram ontem e o Denver venceu de novo. Olha que coisa horrível, cara, essa pontuação dos titulares. Kyrie Irving, 11 pontos. Nadir Marshall, 11 pontos. Klay Thompson, 8. P.J. Washington, 5. Derek Lively, 4. Ó, deixa eu contar aqui, ó. 9, 17, 28, 39 pontos. Os titulares inteiros deram 39 pontos, cara. Que negócio bizarro. Muito ruim, cara. Isso que o Kyrie Irving jogou. Meu Deus. Mas olha a minutagem também, né? 21 minutos, 20 minutos. Não jogaram muito. O Derek Lively apenas 3 minutos. O que aconteceu? Ele machucou, será? Mas enfim, pô, a pontuação horrível. Nossa. 0 de 3 nas bolas de 3 do Kyrie, 0 de 2 do Nadir Marshall. Só o Klay Thompson matou bola de 3, né? Vindo do banco, Gafford com 13 pontos, Grimes com 10 pontos e 5 assistências, Max Kleber 10 pontinhos, o Prosper 10 pontinhos, o Dewey de 8 pontos, o Jaden Hart 5 pontos. Cara, que jogo horrível do Dallas. Aí olhando o lado do Denver, Jamal Murray 45 pontos, cara. Jogaço do Jamal. Talvez o melhor jogo da temporada dele até o momento. Ele vinha sendo meio coadjuvante. Principalmente por conta do Westbrook, que vinha de jogos espetaculares. Dessa vez o Westbrook foi coadjuvante, né? Não passou dos 10 pontos. O próprio Jokic, apenas 10 pontinhos. Mas o que o Jamal jogou, né? 45 pontos, tá maluco. Michael Porter Jr., 13 pontinhos. Jokic, triplo-duplo, mesmo fazendo só 10 pontinhos, né? 10 pontos, 14 rebotes, 10 assistências. Westbrook, 9 pontinhos, 6 rebotes. Christian Brown, 6 pontinhos também. Peyton Watson veio do banco com 9. Aaron Gordon voltou, 8 pontinhos. Só que aí, quem que você vai tirar desse time titular, né? Na teoria sairia o Westbrook pra entrada do Gordon. E o Westbrook tava vindo do banco, né? Só que o Westbrook tá jogando demais, cara. O Denver se encontrou com o Westbrook e Jokic jogando juntos. Então o Gordon, cara, se fosse pra tirar alguém, ou tira o Michael Porter, ou tira o Christian Brown. O Jamal Murray não dá pra tirar, o Jokic muito menos. Não dá pra tirar o Westbrook nesse momento atual também não. Só que o Christian Brown é aquele cara que, porra, se esforça pra caramba, corre pra caramba. É interessante ter esse cara no time, talvez vindo do banco, com o Gordon voltando pro time titular. Então eu acho que pro time ideal do Denver, o Westbrook pra mim não sai mais do time. O Michael Porter também tem bastante crédito no time. Acho que vai acabar sobrando ou pro Michael Porter ou pro Christian Brown. Eu acho um erro tirar o Westbrook nesse momento. Ou simplesmente o Gordon só continua no banco, né? 8 pontinhos em 17 minutos. DeAndre Jordan, 8 pontinhos. O Naj, 4 pontos. O Strater, 3 pontinhos também. Aí vamos pro último jogo. Já tô cansado, quase sem voz aqui. Vitória do Brooklyn Nets. Pô, eu não me lembrava de falar isso. Vitória do Brooklyn Nets, é raro. Pelo que os caras que vinham jogando, né? Mas eu acho que o D'Angelo Russell jogou esse jogo. A gente vai conferir aqui. Olhando o primeiro lado do Portland Trail Blazers, Scott Henderson começou como titular esse time, né? Nesse jogo. Deixa eu ver quem foi que saiu. Quem foi que saiu do time titular? O Câmara é titular, o Shedon Sharp é titular, o First Simmons é titular, o DeAndre Ayton é titular. Scott Henderson entrou no lugar de quem, cara? Deixa eu ver aqui. David né? O David não jogou. E aí o Scott Henderson entrou no time. 39 pontos. Jogaço. 8 de 10 nas bolas de 3. Porra, jogaço. Tá. E aqui que eu falei do Trae Young, né? Olha aqui, ó. O Scott Henderson matou 13 de 18 dos arremessos. O Trae Young tinha arremessado 31 vezes, entendeu? O Trae Young arremessou quase o dobro da quantidade de vezes para chegar numa pontuação muito próxima, né? Então a taxa de conversão do Trae Young não foi boa, mas por arremessar 31 vezes, ele passou dos 40 pontos, né?
Câmara com 23 pontos, também bem. Shedon Sharp, 21 pontos. Alfred Simmons dessa vez discreto, né? Apenas 11 pontos, 4 assistências. Fez um jogo abaixo, mas em compensação o Scott Henderson foi bem, né? E o DeAndre Ayton, apenas 2 pontos, 8 rebotes. O Banton, 10 pontos. Chris Murray, 4 pontos. O Clegan, 4 pontos, mas 14 rebotes, né? E é isso. Vamos pro lado do Brooklyn Nets. O D'Angelo Russell veio do banco, né? Eu tava vendo que ele provavelmente ia jogar, né? Veio do banco. Então o Ken Johnson também voltou. Então a gente ia ver alguns caras voltando para esse time do Brooklyn, né? O Ken Johnson, o Ben Simmons, o D'Angelo Russell. Então os caras vão voltando, o time fica mais competitivo. Não é aquela bagunça que era um cara desconhecido atrás do outro, uma derrota atrás da outra, né? Era quase que instantâneo isso daí. Ken Johnson com 24 pontos, então. O Clooney com 20 pontos. O Keon Johnson com 20 pontos. O Zaire Williams com 13 pontos. O Ben Simmons, 5 pontinhos. 9 rebotes, 11 assistências. Quase um duplo-duplo, assim como o Josh Giddey, sem usar os pontos, né? Ficou por um rebotinho. É Jalen? Jalen Wilson, 14 pontos. D'Angelo Russell com 13 pontinhos e 9 assistências. Para 20 minutos é um número bem interessante. Pelo amor de Deus, qual é o nome desse cara? Evie Bowman, 10 pontos. O Dayron Sharp, 7 pontos. Tade Martin, né? Tyrese Martin. Tyrese Martin, 5 pontinhos também. E é isso. Com isso, vitória do Brooklyn com a volta do Ken Johnson. E do D'Angelo Russell vindo do banco. Jogos de hoje. Vai ter Philadelphia 76ers Sixers e New York Knicks, Toronto Raptors e Boston Celtics, San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies, Chicago Bulls e Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks e Orlando Magic, o Pelicans contra o Dallas Mavericks e o Utah Jazz contra o Charlotte Hornets, o Denver Nuggets contra o Houston Rockets, Minnesota e Warriors, Lakers e Miami, Clippers e Brooklyn Nets. Tem alguns jogos interessantes. Vou destacar principalmente Philadelphia e Knicks, se Jalen Brunson ou Karl Anthony Towns jogar, e do outro lado, se Embiid, Paul George, Maxey jogar, é um jogaço. Spurs e Grizzlies, o Wembanyama contra o Jamoran, porra, muito interessante também. Se o Banqueiro jogar, né, esse Giannis e Banqueiro vai ser interessante. O Curry jogando, esse Zion Williamson e Kyrie Irving é interessante. Aqui em Minnesota e Warriors, bem interessante esse jogo também. Anthony Edwards de um lado, Curry do outro, bem interessante. Lakers Miami, o LeBron enfrentando seu ex-clube mais uma vez. E é isso. Então vou destacar Lakers Miami, Minnesota e Warriors, Pelicans e Dallas, Milwaukee e Orlando, Spurs e Memphis, Philadelphia e Knicks. O que eu ficaria mais curioso para assistir é Spurs e Memphis, por ter o Wembanyama e Jamoran. Tá? Seria o jogo que eu mais indicaria. San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies. Pelo fator, um alienígena, que é o Wembanyama, e um malucão que corre pra caramba, dava enterrada voando. Que é bizarro o Jamoran também. É um jogo que promete bastante se os dois jogarem. Eu acredito que vão jogar. Então, o Wembanyama contra Jamoran vai ser bem interessante. Tá bom? Foi esse o vídeo. Gostou? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!